Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Estão presos mais 5 suspeitos de participar do roubo de canetas emagrecedoras em São Paulo. Esses casos não param de crescer. Nos 5 primeiros meses deste ano, o número de roubo desse tipo de medicamento disparou. Foi um aumento de mais de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. As imagens mostram os funcionários organizando o estoque de produtos quando os assaltantes chegam. Era 1h30 da madrugada. Assim que um funcionário vai até a porta, 2 criminosos de capuz invadem a farmácia na zona norte da capital. O de vermelho mostra a arma, ameaça os funcionários e exige que seja levado até onde estão as canetas emagrecedoras. O outro assaltante aparece carregando mais mercadorias. Logo depois, a dupla foge neste carro. Todo o roubo durou apenas 3 minutos. Os 2 assaltantes foram trazidos até esta delegacia na zona norte de São Paulo. As investigações apontam que eles fazem parte de uma quadrilha que roubava produtos estéticos e canetas emagrecedoras. A polícia chegou até os suspeitos depois da apreensão do celular de um deles. Esse aparelho celular que nós monitoramos nos trouxe a primeira informação de que esse indivíduo estava fazendo parte de uma quadrilha de roubos de farmácia. Os crimes eram cometidos na capital e no interior, nas cidades de Sorocaba, Jundiaí, Indaiatuba e Campinas. A polícia acredita que a quadrilha tinha vários núcleos e mantinha um esquema de informantes que avisavam os locais onde o assalto teria menos resistência. Outro ponto que intriga os investigadores é a venda dos produtos roubados. Além de comercializar na internet, os criminosos também repassavam as mercadorias para farmácias menores, de bairro. Este tipo de crime tem crescido no estado. Nos 5 primeiros meses do ano, houve alta de quase 41% nos furtos e roubos de canetas emagrecedoras em relação ao mesmo período de 2024. Provavelmente existem mais componentes, é quase que certeza. Brasil envia carta aos Estados Unidos para manifestar indignação com o tarifaço e fala em negociar. Relatório do governo americano critica o Pix e cita a Rua 25 de Março como exemplo de pirataria. Geraldo Alckmin recebe apoio do Congresso e se reúne com empresários americanos para discutir impasse. Ministro Alexandre de Moraes mantém o decreto do governo que aumentou o IOF. Bombardeio de Israel contra a Síria interrompe programa de TV. Homem suspeito de dar bolinho envenenado para o enteado é preso. No Brasileirão, Fluminense e Cruzeiro se enfrentam amanhã na disputa pelas primeiras posições. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil fez uma operação contra uma quadrilha especializada em crimes cibernéticos. E o grupo fez vítimas por todo o país. E não é que um casal de empresários de Goiás está sendo apontado como um dos principais beneficiários desse esquema? Esse empresário, que prefere não se identificar, foi vítima de cybercriminosos. Ele deu que estava atualizando. Eu não conseguia fazer nada no computador. Corri no telefone, vi que tinha um saque de R$480 mil. A investigação descobriu que a quadrilha invadia dispositivos eletrônicos e acessava as contas bancárias das vítimas. As pessoas fatalmente acessavam links falsos através de mensagens, sites falsos, e-mails, e através desses links falsos, elas tinham seus dados pessoais subtraídos pelos chamados famigerados hackers. Segundo a polícia, a quantia desviada ia para Laranjas e depois era transferida para construtoras e transportadoras que estavam no nome dos criminosos. Um casal de empresários de Goiás seria o principal beneficiário desse esquema, que movimentou R$1.8 milhão entre novembro de 2024 e março de 2025. A polícia já identificou algumas das pessoas que emprestaram as contas. Uma delas foi flagrada pelo circuito interno de uma agência.
A Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias dos investigados e o uso de tornozeleiras eletrônicas. A gente sabe que o corre-corre do dia a dia, as pessoas baixam um pouco a vigilância, então toda a atenção é crucial, principalmente em links em que você solicitam as suas senhas. A Polícia Civil de São Paulo já sabe que boa parte dos ataques a ônibus na capital está concentrada em 3 vias. O número de veículos depredados passa de 760. 32 anos como motorista de ônibus em São Paulo. Nem com toda essa experiência, Edis se sente preparado para enfrentar um ataque. Não tem como você saber a hora, o momento, então, entendeu? É meio complicado para a gente. O medo também afeta quem depende do transporte público todos os dias. Também ficou me perguntando o porquê disso, né? Tipo, na minha visão não tem motivo nenhum. O número de ataques ao sistema de transporte público explodiu na cidade de São Paulo. Entre janeiro e maio foram 58 ações. Em 30 dias, entre junho e julho, 466 ônibus foram depredados na capital. Em toda a região metropolitana, criminosos atacaram mais de 760 veículos. Ataque pode acontecer a qualquer momento. Tá muito difícil para a gente andar de ônibus na cidade e a gente fica inseguro. A Polícia Civil não divulgou detalhes da investigação. Uma das suspeitas é que os ataques tenham ligação com disputas entre empresas de ônibus. No início do ano, a Prefeitura rescindiu o contrato com 2 viações investigadas por ligação com uma facção criminosa. 8 pessoas já foram presas e 5 adolescentes apreendidos. As pessoas estão sendo indiciadas por tentativa de homicídio. Quando você joga uma pedra no ônibus, você pode causar ali uma situação de homicídio. Isso tem uma repercussão penal muito forte, não é só um ato de vandalismo. E deve, com certeza, inibir essas pessoas nas suas práticas criminosas. Os ataques deixaram 3 passageiros feridos. Ontem, uma criança foi atingida pelos estilhaços. O motorista desacelerou para poder descer no ponto e aí a gente viu aquele baque, aquele barulho como se fosse de tiro. Aí meu filho estava na janela e ele já abaixou o rosto e começou a gritar, a chorar. Pensei que era tiro e estava começando a tirar do ônibus, pensando que ia assaltar as pessoas. Hoje, a Polícia Militar realizou uma operação para tentar evitar novos atos. Estamos também com o apoio do Comando de Policiamento de Trânsito na fiscalização de veículos, motocicleta, que porventura possam estar atuando também nessa modalidade criminosa. Um mapeamento da Polícia Civil identificou os endereços que mais concentraram ações de vandalismo no mês passado. Na rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo, os ataques aconteceram principalmente à tarde. Na Avenida CUPC, Zona Sul, os ônibus foram apedrejados no fim da noite, assim como na Avenida Sapopemba, na Zona Leste. Você pode estar em pé, sentado, a pedra pode pegar em você e, infelizmente, machucar. 5 pessoas morreram e pelo menos 70 ficaram feridas em um grave acidente entre um ônibus e uma carreta no norte de Goiás. Entre os mortos, 3 eram estudantes da Universidade Federal do Pará. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da madrugada, no quilômetro 2 da BR-153, no município de Porangatu, na divisa de Goiás com Tocantins. O trecho é de mão dupla. A carreta teria invadido a pista contrária e batido de frente com o ônibus. Coletamos vestígios, fizemos medições, identificamos algumas marcas de compressão pneumática na rodovia. Poderia ter sido algo muito maior, dado o nível de deformação que as unidades se encontraram. As vítimas são os estudantes Welferson Campos Alves, Leandro Souza Dias e Ana Letícia de Araújo Cordeiro. O motorista do ônibus, Ademilson Militão de Oliveira, e o condutor da carreta, Keine Laurentino de Oliveira. Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e por ambulâncias do SAMU e levados para hospitais da região. O Vitor viajava com o grupo em um outro ônibus que passou pelo local logo depois do acidente. Quando a gente chegou lá, estava só tudo devastado, as coisas estavam no chão, a carreta ainda estava lá, o micro-ônibus não estava. Representantes da Universidade Federal do Pará lamentaram as mortes. Essa meninada é um pouco a nossa família. Eles têm um fascínio e uma paixão pela universidade. É muito triste. Um carro invadiu um supermercado em Foz do Iguaçu, no Paraná. O motorista afirma que teve um mal súbito e que acelerou o veículo. Algumas pessoas que estavam na loja foram atingidas, mas ninguém ficou ferido com gravidade.
Mais de 16 toneladas de maconha foram apreendidas na fronteira do Brasil com o Paraguai. A droga era produzida numa área de mata e, de acordo com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, seria enviada para facções criminosas brasileiras. Um grupo de 8 baleias jubarte foi visto perto da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A temporada de avistamento na costa brasileira vai até novembro. As baleias saem da Antártida e vêm para a costa brasileira em busca de águas mais quentes, para o período de reprodução e do nascimento dos filhotes. Há vários dias o Brasil enfrenta tempo seco e baixa umidade do ar. Na Grande São Paulo, o índice chegou a apenas 20%. E a Defesa Civil emitiu alerta vermelho para incêndios. A Lidiane Sayuri já está com a gente. Lidiane, muito boa noite. Tem chuva a caminho? Tem sim, Mariana, mas não nas regiões que precisam. O alerta para São Paulo segue pelo menos até sábado. Boa noite para você, Eduardo, boa noite. E uma boa noite para você que está conosco. Ao longo do dia, as instabilidades se mantêm nos extremos do Brasil e as pancadas de chuva se espalham já pela manhã. Em São Paulo e em Vitória, dia de tempo estável, com sol entre algumas nuvens, máximas de 27 e de 26 graus. Em Boa Vista, calor de 29, com pancadas de chuva. Hoje, os maiores acumulados de chuva foram registrados no Ceará e na Bahia. Nas imagens de satélite, as manchas coloridas no mapa mostram onde chove neste momento. Amanhã, a frente fria avança sobre o país e traz ar gelado para toda a região sul e em parte do centro-oeste. No Rio Grande do Sul, a circulação de ventos na atmosfera provoca instabilidades e rajadas mais fortes. À tarde, faz até 20 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro e no Recife, 29. 28 em Campo Grande e até 32 em Manaus. Tempo delivery. O Paulo é de Camaçari, na Bahia. Bem-vindo, Paulo. Até sexta, tempo bastante instável, com pancadas de chuva e raios a qualquer hora. Máximas entre 25 e 26 graus. No sábado, a chuva perde força e o céu abre mais. A Cleia é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Oi, Cleia. Quinta de sol entre nuvens, com máxima de 25 graus. A partir de sexta, as temperaturas caem. O tempo continua firme e o frio ganha força. Máximas entre 20 e 21 graus. Participe do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Poste o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Eduardo. Obrigado, Lidiane. Israel atacou a Síria para defender uma minoria árabe que é vítima de violência e perseguição no país. A apresentadora estava ao vivo quando aconteceu a explosão. O repórter também se assustou. O prédio atingido é do Ministério da Defesa e fica no centro da capital Damasco. O governo israelense alega que o exército sírio se juntou aos beduínos no conflito com a minoria drusa no sul do país. Segundo autoridades, o confronto já deixou mais de 300 mortos. A população drusa vive na Síria, no Líbano e em Israel, onde os homens inclusive servem no exército. Historicamente, Israel defende a minoria drusa de ameaças de outros grupos étnicos. Agora à noite, o governo da Síria anunciou um cessar-fogo com os drusos. Mas um dos líderes da minoria disse que os combates vão continuar. O conflito chegou à Casa Branca. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que o ataque israelense foi resultado de um mal-entendido e que espera que a situação se acalme nas próximas horas. Em Gaza, 20 pessoas morreram pisoteadas numa confusão durante a distribuição de comida. Segundo a Fundação Americana, que controla a entrega de alimentos, o tumulto foi provocado por pessoas armadas e vinculadas aos terroristas do Hamas. O parlamento português aprovou hoje regras mais duras de imigração. Essas mudanças vão impactar principalmente os brasileiros, que formam a maior comunidade estrangeira em Portugal. Para aprovar a medida, o governo de Luís Montenegro contou pela primeira vez com o apoio da direita. Foram necessários apenas 16 dias entre a apresentação da proposta e a votação. Os brasileiros são os mais afetados pela nova legislação.
Antes, quem chegava aqui podia entrar como turista e depois pedir o visto de residência. Agora, para ficar no país, o imigrante já tem que chegar com esse visto. Sem o documento, a única opção é o visto de procura de trabalho. Mas esse só será concedido a pessoas consideradas altamente qualificadas. Outra mudança é a criação de uma polícia para expulsar imigrantes. Cerca de 10 mil estrangeiros sem documentos já foram notificados para deixar o país de forma voluntária. A nova lei também prevê a perda da cidadania portuguesa para os estrangeiros que cometerem crimes graves. Além disso, cidadãos de países que tenham o português como língua oficial só terão direito à cidadania portuguesa quando morarem por pelo menos 7 anos no país. Antes, o tempo mínimo era de 5 anos. A presidente de uma associação de imigrantes brasileiros em Portugal afirma que o futuro da lei pode ser decidido na mais alta corte do país. O próximo passo é pedir para o presidente revisar ou pedir, que o Tribunal Constitucional revise a constitucionalidade desses artigos que ferem alguns direitos e alguns princípios fundamentais, como o direito à vida familiar, como o direito à vida privada e um veto político também. Vamos falar agora de um programa que já faz sucesso em diversos países e que chega à tela da Record neste domingo. É o Game dos 100. Rafa Brites e Felipe Andreoli comandam esse jogo eletrizante que vai conquistar toda a família. Entre os 100 participantes, apenas um vai levar o prêmio de R$300 mil. A competição começa agora. Em 3, 2, 1... Valendo! Zona de conforto não existe por aqui. Os desafios surpreendem. Cada conquista desperta uma emoção diferente. Respira! É neste espaço que 100 jogadores começam disputando as provas. O grande vencedor precisa passar por 99 desafios. Sair por aquela porta não é uma opção, mas a cada episódio, 10 pessoas vão embora. Essa dinâmica do programa é comandada pelos apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli, que garantem: todos os jogadores têm as mesmas chances de conquistar o prêmio de R$300 mil. É muito difícil ter um favorito para ganhar e para a gente torcer, porque são muitas histórias também. Você de casa vai ver. Se você for o penúltimo em todas as provas e chegar na final, você ganhar, aí sim você fica com o prêmio. Uma prova você precisa chegar em primeiro, na última. O formato do programa já é sucesso em vários países. Aqui no Brasil, o Game dos 100 mistura figuras conhecidas e também anônimos. Tem pessoas, digamos, de mais idade, de menos, pessoas que são diferentes fisicamente, e eu acho que isso também dá essa ideia de coisa diversa, diferente. E quem está no game veio para vencer. Todos vão atrás da bolada em dinheiro. São competições muito loucas, muito além daquilo que você imagina. Acaba aflorando o lado esportista. E aí o personagem acaba saindo e entra o lado homem, que é o Edilson Oliveira, que está debaixo de mim. Olha, a minha função é no lounge, então eu tô aqui mais para brincar, para dar uma distraída, para mostrar para os nossos telespectadores um pouquinho da história de cada um. Olha quem que eu achei! A minha amiga do reality! Então, anota aí, Game dos 100 estreia neste domingo, às 3h30 da tarde. Não perca. Ainda hoje, ministro Alexandre de Moraes mantém decreto do governo que aumenta o IOF. E a seguir, a cobertura do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Cruzeiro se enfrentam amanhã aqui no Maracanã pelo Brasileirão. O time mineiro busca a liderança do campeonato. Amanhã tem jogão do Campeonato Brasileiro aqui na Record, no R7, no Play Plus.
tudo ao vivo, hein? A partir das 7 da noite. Inclusive, o JR é mais cedo, hein? Mais cedo, olha, 6h15 da noite, hein? Bom, o time melhor brasileiro no Mundial de Clubes, o Fluminense, vai encarar o vice-líder, Cruzeiro. Vamos falar então com o Bruno Lohance. Boa noite, eu apresentei direito os adversários. Perfeito, perfeito. Times em ótimo momento. Fluminense num momento esplendoroso depois do Mundial, inclusive. Boa noite, Mariana. Boa noite, Eduardo. Boa noite para você que acompanha o JR. Um adversário muito difícil também em boa fase. O Cruzeiro tem os mesmos 27 pontos do líder Flamengo e ainda conta com o artilheiro do Brasileirão. O Cruzeiro desfruta de uma tranquilidade que há tempos não vivia. E não é para menos. Em 8 rodadas foram 6 vitórias e 2 empates. O vice-líder do Brasileirão só está atrás do Flamengo pelo saldo de gols. E olha que o ataque tem funcionado bem. Goleada no último jogo contra o Grêmio e, de quebra, o artilheiro da competição. Caio Jorge, com 11 gols, vive uma das melhores fases da carreira. Minha fase tá muito boa aqui no Cruzeiro, estou muito feliz, estou muito leve jogando. E sempre que eu tenho a oportunidade de fazer o gol, estou tendo mais frieza hoje do que o ano passado, então as coisas estão fluindo bem. Para alcançar a liderança, o desafio é vencer um rival que também está motivado. Amanhã, aqui no Maracanã, o Fluminense reencontra a torcida depois de uma ótima campanha no Mundial de Clubes, quando chegou até a semifinal. Vai ser o início de uma maratona de 11 jogos nas próximas 6 semanas. Estamos bem colocados ali em cima, então quinta-feira já tem uma batalha, depois logo um clássico. Então a gente tem que manter o pé no chão, trabalhar para seguir firme e forte e fazer um segundo semestre muito bom. Renato Gaúcho poderá contar com Soteldo recuperado de lesão. John Kennedy voltou do Pachuca do México, foi reapresentado e já fez o primeiro treino. Depois de ficar entre os 4 melhores do mundo, a expectativa de uma boa campanha do Fluminense no Brasileirão é grande. O Fluminense é a nova sensação do futebol brasileiro, isso é indiscutível. O que ele fez no Campeonato Mundial o credencia a ser um candidato ao título brasileiro. Todo mundo vai ficar de olho no Fluminense. 3 jogos estão em andamento pela 14ª rodada do Brasileirão. Ceará e Corinthians ainda não saíram do 0-0 em Fortaleza, mesmo o placar de Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Já no Allianz Parque, o Palmeiras abriu o placar agora há pouco, no comecinho do segundo tempo. Passe de Rafael Veiga, gol de Facundo Torres. Palmeiras 1-0 contra o Mirassol. Esse é o gol que vai dando a vitória e os 3 pontos ao Verdão neste momento no Campeonato Brasileiro. 1-0, então você vê mais uma vez. Olha o passe do Rafael Veiga, de letra, que coisa linda! E belíssima finalização de Facundo Torres com extrema tranquilidade. O Fortaleza fechou o contrato com o português Renato Paiva. O ex-técnico do Botafogo assume o lugar deixado por Juan Pablo Vojvoda, demitido na segunda-feira. Mariana, Eduardo. Obrigada, Bruno. Até amanhã. Você vai ver a seguir: padrasto preso por suspeita de envenenar jovem no ABC Paulista. E um novo capítulo no impasse comercial entre os Estados Unidos e o Brasil. Governo americano abre investigação comercial contra o Brasil, faz referência ao PIX e cita a Rua 25 de Março. Estamos de volta para você saber que os Estados Unidos abriram uma investigação comercial sobre o Brasil a pedido do presidente Donald Trump. O que vai ser investigado? Até o PIX e a Rua 25 de Março, que estão na mira do governo americano. A abertura da investigação foi anunciada em um comunicado do Escritório de Comércio dos Estados Unidos. O órgão federal afirma no documento que vai apurar se as políticas e as práticas do governo do Brasil restringem o mercado americano. Entre as áreas investigadas estão comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas injustas e preferenciais, aplicação de medidas anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. O PIX também entrou no radar do governo Trump. O documento não cita a tecnologia nominalmente, mas afirma que o Brasil parece se envolver em uma série de práticas desleais ao favorecer os serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo. Para o órgão, o Brasil também falha em resolver questões ligadas à pirataria, o que prejudica os trabalhadores americanos. O governo afirma ainda que a Rua 25 de Março, um dos maiores centros comerciais do Brasil, permaneceu por décadas como um dos maiores mercados de produtos falsificados. A investigação foi aberta depois de um pedido de Donald Trump.
O chefe da pasta de comércio dos Estados Unidos não descarta retaliações caso fique comprovado que os americanos são desfavorecidos no mercado brasileiro. O governo americano também acompanha as decisões do Judiciário do Brasil. O documento destaca que a justiça brasileira censurou críticos políticos em redes sociais americanas, incluindo cidadãos dos Estados Unidos em solo americano. Hoje, Donald Trump voltou a defender Jair Bolsonaro. O republicano definiu como vergonhosas as ações movidas contra o ex-presidente. E o comitê criado pelo presidente Lula para discutir a crise com os Estados Unidos se reuniu hoje com representantes dos setores produtivos e com empresas americanas. O governo também enviou uma carta de repúdio ao tarifaço. No documento, o governo brasileiro manifesta indignação com o anúncio da imposição de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos a partir de 1º de agosto e cobra uma resposta dos Estados Unidos a uma proposta confidencial enviada em 16 de maio. A carta também afirma que o Brasil permanece pronto para dialogar com as autoridades americanas e negociar uma solução para a crise econômica entre os dois países. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que o governo espera um retorno rápido dos Estados Unidos em um esforço para esgotar as possibilidades de negociação por vias diplomáticas. O comitê interministerial se reuniu hoje com 13 representantes de empresas americanas para discutir as tarifas anunciadas por Donald Trump. O nosso desejo é de se buscar a construção de uma solução negociada entre os dois governos e que aconteça de maneira a impedir um aumento tarifário que teria impactos muito severos para a economia brasileira e também para a economia americana. Executivo e Legislativo se reuniram contra o tarifaço. Pela manhã, Alckmin se reuniu com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota. Nós estamos aqui prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo, para que as decisões que forem necessárias, a ação do Parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa crise. Vamos defender os empregos dos brasileiros, vamos defender os empresários brasileiros que geram a riqueza para o Brasil. E tenho convicção também que esse processo tem que ser liderado pelo Poder Executivo. Nas redes sociais, o governo publicou: "O Pix é nosso, my friend", em resposta às investigações comerciais abertas pelos Estados Unidos. Isso já foi feito anteriormente, o Brasil respondeu e o assunto foi encerrado. Dessa vez, o Brasil vai explicar. Você questionar desmatamento, mas o desmatamento está em queda. Depois, Pix. O Pix é um modelo, é um sucesso. Propriedade intelectual, o que nós precisamos resolver é a questão tarifária. E é sobre isso que a gente fala agora. Diferentes setores da economia tentam se reorganizar depois do anúncio do tarifaço feito por Donald Trump. No maior porto do país, em Santos, por exemplo, quase 13% das exportações vão para os Estados Unidos. A indústria exportadora de carne bovina fez uma estimativa de que pelo menos 30 mil toneladas estão paradas nos portos brasileiros ou a caminho dos Estados Unidos. É importante que a gente tenha um prazo para cumprir os contratos que estão em andamento e a gente possa fazer esse desembaraço nos Estados Unidos sem essa tarifação. A indústria têxtil projeta uma perda, se a tarifa se confirmar, de 500 milhões de reais este ano, ou 8% de tudo que é exportado pelo setor. Depois da China, os Estados Unidos são o maior comprador de produtos brasileiros. Os principais que saem aqui pelo Porto de Santos são café, petróleo, suco de laranja, máquinas agrícolas e carnes bovinas. De acordo com a Autoridade Portuária de Santos, com a tarifa de 50%, haverá uma redução significativa no volume exportado para os norte-americanos. Segundo a Associação Brasileira de Indústria de Pescados, 58 contêineres estão prontos para o embarque, mas a tarifa inviabiliza a exportação. Se isso se confirmar, se essa tarifa se confirmar, nós estimamos que teremos mais de 20 mil
empregos perdidos nas próximas semanas. 70% do pescado brasileiro vai para o mercado americano. Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data mostra que 69% dos entrevistados não concordam com a taxação americana aos produtos brasileiros. 31% disseram que concordam. Para 33% dos entrevistados, a culpa pela taxação é do governo norte-americano. 32% apontam o atual governo brasileiro. 28% culpam o governo anterior. 5% disseram que a responsabilidade é dos dois países. 2% não apontaram culpados. Em outro cenário, 45% acreditam que a tarifa vai prejudicar muito a economia do Brasil. 41% disseram que vai prejudicar pouco. 6% acham que não vai afetar. 8% não souberam responder. 1.500 pessoas foram entrevistadas nos dias 14 e 15 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, tomou uma decisão hoje no impasse entre governo e Congresso sobre o IOF. Assunto para Cristina Lemos, direto de Brasília hoje. Cristina, boa noite. Olá, Eduardo, boa noite. Mariana, boa noite. O ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a maior parte do decreto do governo, que aumentou o IOF. A decisão ficou a cargo de Moraes depois que a audiência de conciliação entre Executivo e Legislativo terminou sem acordo. O nosso colega Tiago Nolasco tem os detalhes. Nolasco, por que o ministro tomou essa decisão e o que ele levou em conta para manter o aumento do imposto? Oi, Cristina, boa noite para você, boa noite a todos. Moraes entendeu que é constitucional o decreto do governo que aumentou as alíquotas do IOF. Com isso, volta a valer a cobrança do imposto. Moraes rejeitou apenas a tributação sobre as operações de risco sacado, já que essa operação é uma espécie de antecipação de pagamentos feito por empresas. Moraes entendeu que o risco sacado não é uma operação de crédito, mas sim uma transação comercial que não deveria ser tratada por decreto, mas sim por projeto de lei. O ministro é relator de 4 ações sobre o tema no STF. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, ainda não se manifestaram, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestou agora há pouco sobre a decisão. Veja. Nós estamos ficando cada vez mais confiantes de que vamos terminar o ano com um bom resultado primário pelo segundo ano consecutivo, né? E na direção de reconstruir as contas públicas, que por muito tempo, né, por praticamente 10 anos ou mais, ficou num estado deficitário crônico. O presidente Lula vetou o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que amplia o número de deputados federais de 513 para 531. E o Yuri Ascar traz a informação. Boa noite, Yuri. E agora, como é que essa questão fica? Boa noite, Cristina. O Congresso pode derrubar o veto do presidente, como já fez em outras ocasiões. E mesmo com o recesso do Legislativo em vista, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, pode convocar uma sessão com os parlamentares a qualquer momento. De toda forma, a decisão de Lula é mais um ponto de tensão entre o Palácio do Planalto e o Legislativo, depois dos decretos que ampliaram o IOF. O aumento no número de deputados custaria mais de 64 milhões de reais por ano aos cofres públicos. A decisão de Lula deve ser publicada no Diário Oficial da União de amanhã. Cristina. Obrigada, Yuri. A proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil passou pela primeira etapa de votações no Congresso Nacional. A aprovação do parecer na comissão especial aconteceu em votação simbólica. Fica isento do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. Com isso, o trabalhador dessa faixa salarial deixa de pagar R$ 4.356 por ano. 10 milhões de pessoas podem ser beneficiadas. Já os trabalhadores que recebem entre R$ 5 mil e R$ 7.350 passam a ter redução parcial do IR.
Pela proposta original do governo, a isenção parcial iria até R$ 7.000. Com a ampliação, devem se beneficiar mais de 500 mil pessoas. Nesta quarta-feira, foi incluído no texto que lucros e dividendos distribuídos até o fim de 2025 não serão taxados com imposto de renda. A tributação sobre letras de crédito imobiliário e do agronegócio, que financiam os dois setores, também foi retirada do relatório aprovado. Pode haver ainda mudanças sobre os fundos de investimento em participações. E eu penso ainda que pode ter uma alteração com relação ao FIP no plenário, porque foi alguma coisa que passou aqui na comissão já depois da votação. Ela garantiu a restituição da perda de receita de estados, municípios e da União. Ela deu uma segurança jurídica com relação aos dividendos que não foram pagos, mas foram pagos os impostos sobre lucros oferidos até final de 2025. O projeto vai provocar uma perda de arrecadação de 25 bilhões de reais. Para compensar, serão taxadas as pessoas com altas rendas, o que deve gerar uma arrecadação do mesmo valor. Quem recebe mais de R$ 600 mil por ano terá uma tributação mínima crescente, que pode chegar a 10% para rendas acima de R$ 1.200.000 por ano. O texto vai ao plenário da Câmara em agosto. A expectativa é que seja aprovado pelo Congresso até o fim do ano e já comece a valer em 2026. O Brasil avançou na cobertura vacinal de crianças e adolescentes nas escolas. O número de doses aplicadas em estudantes chegou a 1 milhão no primeiro semestre. Eu conversei com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que nos recebeu em seu gabinete na Esplanada. Ele também destacou o trabalho para reduzir a fila de espera por médicos especialistas. Primeiro, ter um painel nacional de qual é o tempo de espera para especialidade, para cirurgia, porque se você perguntar hoje, ninguém tem como dizer. Então ele vai organizar isso. Todo estado, município, hospital privado, hospital particular vai ser obrigado a subir a informação para um painel aqui no Ministério da Saúde que vai monitorar a situação. E por isso que a gente pega oferta de cirurgia no hospital privado, a gente vai saber, ó, essa cidade está precisando mais, vai fazer o atendimento lá. Precisa dar carreta aí para aquela cidade, vai fazer. Ou seja, a gente vai passar a ter um painel que organiza isso. Outros trechos da entrevista você acompanha na edição da 00:30 do JR, na Record News e no R7. E eu espero você no JR 24 horas. Mariana, Eduardo. Obrigada, Cristina. Um dos clubes de futebol mais antigos e tradicionais de São Paulo está afundado em dívidas. A Portuguesa deve mais de R$500 bilhão. Na tentativa de pagar o que deve, o clube virou uma sociedade anônima de futebol e prometeu entregar parte do patrimônio aos novos donos. O problema é que 2 terrenos incluídos no negócio são públicos. A Portuguesa, um dos times mais tradicionais de São Paulo, tem dívidas milionárias com ex-funcionários, jogadores e fornecedores. Esse homem é dono de uma empresa de eventos e negociou o uso de uma área do clube para festas. Fez pagamentos antecipados para a diretoria, não assinou contrato e teve problemas com a prefeitura. A gente precisa de tal documento para apresentar na prefeitura. Ah, isso aí não vai dar, a não ser que você empreste um dinheiro aqui para o presidente. É uma confusão patrimonial típica de fraudadores, de 171. Empresários dizem também que os pagamentos não eram feitos nas contas do clube. Uma dessas entregas dentro do Canindé foi fotografada. José Antônio Bressan é gerente de futebol. Ele ajudou a Portuguesa a recuperar R$24 milhões após a venda de um jogador para um clube da Grécia. A Portuguesa ofereceu a Bressan R$2 milhões pelo serviço, que nunca foi pago. Eu tenho esperança de receber justo. Eu quero que alguém receba por mim. Hoje a Portuguesa acumula dívidas que passam de R$500 bilhão. Um documento financeiro enviado à Justiça revelou que o clube mantinha uma conta em um banco digital investigado pela Polícia Federal. As autoridades afirmam que esse banco foi criado para esconder e lavar o dinheiro de traficantes internacionais de drogas. Entre dívidas, no ano passado, a Portuguesa virou uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Um contrato que prevê um investimento de R$1 bilhão. A Lusa se comprometeu a entregar para a SAF 2 terrenos. O problema é que eles são públicos. Uma dessas áreas passa no meio do gramado do Canindé e foi cedida pela Prefeitura de São Paulo em 1996.
Outra área é o centro de treinamento que fica no Parque Ecológico do Tietê. O lugar pertence ao governo do estado. O clube recebeu uma permissão de uso intransferível. Os atuais donos da Portuguesa entraram com pedido de recuperação judicial. A diretoria jurídica do clube admite as dívidas, mas nega as denúncias. Todas as relações de empréstimo ou antecipação de pagamento feitos pela Portuguesa, existe um contrato. A gente já pagou mais de 1 milhão de acordos que nós já conseguimos fazer. A gente está discutindo cada tributo. É a única forma de equalizar uma dívida nesse volume. A Polícia Civil investiga as denúncias feitas pelos credores. Já a Prefeitura de São Paulo diz que avalia a situação do terreno. Os responsáveis pela SAF informaram que a empresa pagará as dívidas trabalhistas após a aprovação do plano de recuperação judicial. Os credores da Lusa temem que a SAF fique com o patrimônio e deixe todas as dívidas para o clube. É uma institucionalização ao calote. Essa questão da recuperação judicial da Portuguesa, ela vem a empurrar a situação que já é crônica e ela vem querer jogar embaixo do tapete através de uma legalização de uma recuperação judicial, e ela tem o apoio da Sociedade Anônima do Futebol para isso, que é a SAF. Depois de ser enganado, um casal de Minas Gerais resolveu ajudar outros idosos a não caírem em fraudes, e eles oferecem até cursos pela internet. Maria Helena tem 69 anos e já perdeu dinheiro num golpe na internet. Foi numa falsa cobrança que chegou por e-mail. Pedindo para eu depositar R$90 para pagar a taxa de alfândega daquele produto. E eu falei, bom, vou pagar isso aqui, e paguei na época. Depois disso, ela decidiu usar a própria experiência para ajudar outras pessoas. Nas redes sociais, a idosa e o marido fazem postagens com dicas de tecnologia para evitar as fraudes. Somente numa rede, o casal tem quase 90 mil seguidores. Uma capacitação extra no uso de tecnologia para conseguir ter segurança no uso do celular e ter autonomia. Os idosos têm motivo para buscar ajuda. Dados do Instituto Data Senado mostram que 16% da população acima de 60 anos já perdeu dinheiro em algum crime digital. A pesquisa aponta que mais da metade das vítimas tem renda de até 2 salários mínimos e mais de 1/3 ganha de 2 a 6 salários mínimos. O golpista ele lida justamente com o momento de desatenção da vítima. Naqueles poucos segundos em que a pessoa não se atenta, quando ela percebe, ela já caiu no golpe e, como eu sempre digo, é muito difícil conseguir reaver os valores. Entre as dicas ensinadas pelo casal estão: nunca compartilhar senhas e jamais abrir links de mensagens suspeitas. A maior preocupação também nossa agora é ensinar, na era da inteligência artificial, a como não cair em golpes. Esse curso eu quero comprar e divulgar por aí. Para as mães, tias, né? Todo mundo merece. Vamos falar agora sobre o Rio de Janeiro, que que vem se tornando o paraíso do roubo de carga no Brasil, né? Foram mais de 1.300 casos só nos primeiros 5 meses desse ano. Hoje, 16 pessoas foram presas. Elas são suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. As ações da polícia aconteceram nos locais onde as cargas roubadas eram distribuídas. Foram 16 prisões nas cidades de Campo dos Goitacazes e São João da Barra, no norte fluminense, e em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Segundo a polícia, todos são suspeitos de agir como intermediários entre os assaltantes que atuam na região metropolitana do Rio e os empresários e comerciantes que compram os produtos roubados. A polícia identificou que parte da quadrilha já tinha sido presa por tráfico de drogas. E dentro da prisão, o grupo se associou a ladrões de carga que também cumpriam pena. Alimentos e eletrônicos eram os principais alvos dos criminosos. Só nos 5 primeiros meses do ano, Rio de Janeiro registrou mais de 1.300 roubos de cargas, quase 9 ocorrências por dia. A operação de hoje foi um desdobramento das investigações da Polícia Civil. Desde setembro do ano passado, 540 suspeitos foram presos.
Também houve o bloqueio de mais de 70 milhões de reais em bens e valores dos criminosos. As investigações irão prosseguir com o intuito de identificar esses empresários e comerciantes e também os roubadores de carga. Todos eles irão responder pelo crime de roubo de cargas, a receptação qualificada e a organização criminosa. Agora, já imaginou comprar um carro e descobrir que a documentação dele é falsa? Que prejuízo não é raro, não. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a polícia está investigando uma quadrilha que recebia propina para deixar rodar veículos que não poderiam mais estar nas ruas. As fraudes eram negociadas por mensagens de celular. Veículos com placas adulteradas e sem procedência eram encaminhados para a fiscalização. É o que mostra essa conversa extraída do celular de um dos chefes do esquema. Mesmo sem os documentos necessários, a ordem é clara. Faz a declaração e tocamos ficha. Não é o certo, mas vamos lá. Mais adiante, o objetivo da negociação. Posso te pedir um favor? Agradeço por toda sexta-feira tu me dar uma grana. Show de bola. A investigação apontou que a fraude era praticada por vistoriadores que trabalhavam em centros credenciados. Em troca de dinheiro, carros com motores sem nota fiscal, peças roubadas ou alterações nos dados eram liberados como se estivessem em situação regular. A maioria dos pagamentos era feita por essa forma, por Pix. Eles mesmos se repassavam os valores e até eles costumavam chamar de cafezinho, né? Ou seja, já pagou o cafezinho do mês ou já pagou o cafezinho da semana, enfim. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Documentos que comprovam o esquema foram apreendidos. Segundo a polícia, não há indício do envolvimento dos donos dos centros credenciados de registro de veículos. Em nota, o Detran do Rio Grande do Sul disse que colabora com a investigação e que os vistoriadores suspeitos estão suspensos. Já está preso o homem suspeito de ter envenenado o enteado com aquele bolinho de mandioca que a gente mostrou aqui no JR. Para os investigadores, ele premeditou o crime porque o rapaz pretendia sair de casa. Segundo a polícia, uma mensagem de texto é uma das principais provas contra esse padrasto. No fim da tarde, a justiça decretou a prisão do padrasto por tentativa de homicídio e a polícia saiu para cumprir o mandado. A repórter Paola Viana acompanhou com exclusividade o momento que Ademilson dos Santos, de 52 anos, recebeu voz de prisão. O que você tem a dizer sobre essas acusações? Eu nego que eu não fiz nada. Não fez nada? E você também não tentou colocar o veneno no bolinho do Lucas? Não. Lucas da Silva Santos, de 19 anos, segue internado em estado grave após ter ingerido o bolinho de mandioca. A polícia aguarda os laudos para comprovar qual substância ele consumiu. Para a investigação, uma mensagem de texto foi fundamental para a justiça decretar a prisão. Na mensagem, Ademilson diz que não está bem da cabeça e do coração por causa de Lucas e que pensou até em matá-lo, mas que Deus não deixou. Ele afirma que não vai abrir mão do enteado. Já está tudo esclarecido, só faltam os resultados do laudo. Ele queria evitar que o Lucas saísse de casa sim, e por isso que ele envenenou o Lucas. A delegada também vai abrir uma investigação para apurar os supostos abusos de Ademilson contra os enteados. Ele nega os crimes. Eu sou inocente, eu não sou doido. Nós temos prova de que três outras pessoas foram abusadas sexualmente por ele quando ainda em tenridade, a partir dos 4, 9 anos, um com 9, outro com 4 anos, durante anos. As reclamações por propaganda enganosa nas compras feitas pela internet quase dobraram nos últimos 6 meses aqui no Brasil. Em São Paulo, uma mulher comprou uma capa de celular que devia vir com aquelas ventosas, sabe, para prender o aparelho. Mas o produto que ela recebeu tinha apenas a imagem das ventosas estampada. A Luísa ficou animada ao encontrar numa plataforma de vendas online uma capinha com ventosa que prometia fixar o celular. O recurso facilitaria o trabalho dela de criadora de conteúdo para a internet. O preço estava relativamente similar aos outros, então eu falei, se eu não me engano, eu paguei R$18. E no aplicativo, se você olha, as capinhas são mais ou menos nessa faixa, R$18, R$20. Então eu falei, normal, não desconfiei de nada. Quando o produto chegou, a surpresa era apenas uma imagem da ventosa estampada na capinha.
não serve para nada, ela não tem propósito nenhum de ventosa. Foi basicamente isso. E no anúncio estava escrito capinha de ventosa. O caso da Luísa não é isolado. Cada vez mais consumidores relatam ter caído em propagandas enganosas ao comprarem pela internet. Produtos anunciados de um jeito, mas entregues de outro. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, as reclamações quase dobraram no país em apenas 6 meses. No estado de São Paulo também houve crescimento. Foram mais de 17 mil queixas no primeiro semestre. Distorções de informações que são extremamente atrativas, principalmente se você compara com outros sites, preços que são discrepantes. Então, fique atento com isso. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, publicidade enganosa é a que induz o consumidor ao erro, uma prática criminosa. A plataforma de vendas não respondeu ao nosso contato. O consumidor que receber determinado produto, ele pode, até 7 dias, solicitar a devolução desse produto. Muitas dessas lojas de e-commerce, elas acabam tendo sede fora do país, mas também é aplicável à lei porque elas têm subsidiárias aqui no Brasil. Tinha muito comentário, tinha 5 estrelas e o vendedor bem avaliado e não sei o quê. Ou seja, eu acho que talvez seja tudo mentira, né? A gente fica por aqui. Amanhã, por causa da transmissão do jogo entre Fluminense e Cruzeiro, o Jornal da Record começa mais cedo, 6h15 da noite, hein? As reportagens de hoje você confere no Play Plus e nas nossas plataformas digitais. Lembrando que a programação da Record está disponível ao vivo de graça no Play Plus. Você fica agora com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis tem Patrulha das Fronteiras com episódios inéditos. Apresentação de Reinaldo Gotino. Não perca. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Bora para a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.